Olá, como está você? Tudo bem? É muito bom poder mais uma vez estar aqui para estudar com você a palavra de Deus. Eu aqui no momento em que estou gravando esse vídeo, numa manhã ensolarada de sábado, após muitas chuvas que terem acontecido aí nesse verão de 2022. E é muito bom poder, após a tempestade, desfrutar da bonança e gravar aqui com você nessa fresca e ensolarada manhã aqui nas montanhas. Mais esse vídeo de estudo da Palavra de Deus. E como você já percebeu aí, o nosso estudo de número 114 tem como título o Estado Intermediário. Ele é um estudo composto por 16 perguntas e respostas, mais algumas notas. E pela imagem você já percebeu que vamos falar aí sobre o tema dos mortos na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então eu convido a você que se ajoelhe para orar juntamente comigo em sinal de reverência, em sinal de adoração também, perante Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos, nós te adoramos e também adoramos ao seu Filho. E agradecemos por podermos estudar mais uma vez a tua palavra através deste vídeo com os nossos telespectadores. Portanto, te peço a bênção do dom de seu Divino Espírito, para que compreendamos este tema tão importante da tua palavra, tema este que não é compreendido por muitas pessoas, causando confusão mental, causando enganos de toda sorte. Mas eu te peço, ó Pai, que este vídeo não seja em vão. Que, se não muitas, pelo menos se uma pessoa, Pai, que está assistindo esse vídeo, compreender este assunto e aceitar a verdade, todo o esforço para gravá-lo e para disponibilizá-lo já terá sido válido, ó Pai. Portanto, eu te peço que abençoe os nossos telespectadores. Abra as mentes, ó Pai. Conceda entendimento por meio do teu Divino Espírito. É o que eu te suplico em nome de seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então, sem mais demoras, vamos para a pergunta de número 1 desse nosso estudo, que é a seguinte: por meio de que figura representa a Bíblia a morte? A resposta é essa que já aparece em sua tela. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E aí a palavra em itálico já indica a condição, A condição de um sono. Eles estão dormindo. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13, ver também 1 Coríntios 15, 18 e 20, e João 11, 11 e 14. Em sono profundo está-se inteiramente inconsciente. O tempo passa sem se sentir, e as funções mentais ativas, quando se tem consciência, ficam inteiramente suspensas. Então essa é a condição, daqueles que morrem, eles estão dormindo. Pergunta 2. Onde dormem os mortos? Vamos ver onde eles dormem. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12, verso 2. Ver também Eclesiastes 3, 20 e 9 e 10. Então, os que morrem, eles não dormem no céu ou no inferno ou em qualquer outro lugar no purgatório. Não, eles estão dormindo no pó da terra. A Bíblia é muito clara nesse sentido, Pergunta 3. Por quanto tempo dormirão eles ali?
Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará de seu sono. Jó 14, versículo 12. Olha que interessante. Então, até que não haja mais céus. E a gente sabe que os céus que agora estão aí, eles vão passar, né, quando Jesus voltar. Vão passar com estrepitoso estrondo, como diz lá em o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas. Pergunta 4. Que disse Jó esperar depois da morte? Vamos ver. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Jó 14, versículo 14. Então, Jó, ele esperava que viesse a sua mudança quando ele morresse, né? E ele faz a pergunta aí, retórica, né? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Vamos para a pergunta 5, então, para compreendermos melhor. Onde disse ele que haveria de esperar? Vamos ver. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Olha que interessante. Nas trevas estenderei a minha cama. Jó 17, versículo 13. Então aí, 3 capítulos adiante, né, daquele anterior que nós lemos, Jó capítulo 14, aqui no capítulo 17, versículo 13, ele diz que ele vai esperar, iria esperar, né, como cremos que ele já está esperando, na sepultura, que será a casa, e que é a casa, e que será, para aqueles que estão vivos, e um dia vão morrer, a casa daqueles que nessa condição vão chegar, a condição de morte, de sono, né? Pergunta 6. Estando neste estado, quando sabe alguém acerca dos que ficam vivos? Vamos ver. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, ou são humilhados sem que ele o perceba. Jó 14, versículo 21, tá vendo? Então, falando aí sobre os mortos, ele diz que os filhos dessas pessoas, dos que morrem, eles vão receber ou honra ou humilhação sem que eles saibam de nada disso. Então, essa ideia de que os mortos eles estão olhando por nós, as pessoas falam assim, ele morreu, agora está lá olhando por nós. Meus amados, isso é um engano. Isso é um engano. Isso é um equívoco. Para ser mais brando, isso é um equívoco. Isso não é correto. Essas aparições supostamente de pessoas que morreram, isso são sinais de anjos caídos para levá-lo ao engano. Não caia nessa. Porque a Bíblia ela é cheia de textos que diz que os mortos eles não sabem de nada, que nenhuma honra, nenhum ódio ou amor, nada eles experimentam mais. Vamos para a pergunta 7. O que acontece na morte aos pensamentos do homem? Vamos ver então o que acontece aí com os pensamentos do homem na morte. Sai-lhes o espírito, eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, versículo 4. Muito claro, né? Não resta aí nem explicação porque as Sagradas Escrituras são claras. Tão simples para se entender que até uma criança consegue entender. Pergunta 8. Sabem os mortos alguma coisa? Vamos ver. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 7. Muito claro também, né? Só não entende e não aceita quem não quer. Por isso eu rogo a você, se você está sendo enganado por espíritos de anjos caídos, fazendo aparições de familiares, de entes queridos, não acredite, eles jogam com seu sentimento, para que através desse sentimento de fragilidade, de luto, você ceda a este engodo, a este engano, mas não caia nisso. Eu rogo a você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que
que não aceite esses enganos. E que o Espírito de Deus ilumine a sua mente para você compreender isso e aceitar a verdade. Pergunta 9. Tem eles qualquer participação nas coisas terrestres? Vamos ver se os mortos eles têm qualquer envolvimento, influência ou participação nas coisas que acontecem aqui com os vivos. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 6. Olha, então isso aqui é muito claro e muito contundente, no sentido de nos mostrar que os mortos não têm influência alguma, nem na terra e nem no céu, sobre a nossa vida ou sobre a vida de algum anjo ou de Deus, como muitas pessoas dizem, né, que a mãe de Jesus ela tem influência, ela pode influenciar a Jesus a fazer algo por nós. E isso não é verdade, isso não é verdade. Não é verdade isso, tá? A Bíblia ela mostra claramente para nós que isso não é verdade. Vamos para a nota. Se a pessoa continuasse consciente após a morte, teria conhecimento do processo ou desonra de seus filhos, mas Jó disse que o morto não sabe disso. E não somente isso, mas na morte a pessoa perde os atributos do espírito, amor, ódio, inveja, etc. Torna-se, portanto, evidente que seus pensamentos perecem e que nenhuma participação mais pode ter com as coisas deste mundo. Mas, se como alguns pensam e sustentam, as faculdades do pensamento humano continuam depois da morte, ele vive então. E se vive, precisa estar em alguma parte. Onde está? No céu ou no inferno? Se ao morrer vai para qualquer desses lugares, que necessidade haverá de um juízo futuro, ou de uma ressurreição, ou da segunda vinda de Cristo? Se o juízo não ocorre por ocasião da morte, mas o homem entra logo no gozo de sua recompensa, então a recompensa precede o seu julgamento. E haveria a possibilidade de alguns, ao morrerem, ir para um lugar errado, havendo depois a necessidade de serem mandados para outro, depois de haverem estado na bem-aventurança ou em tormentos durante séculos, talvez. Então, meus amados, através dessa nota fica claro aí a falta de nexo, a falta de lógica, né? A falta de realismo nessa teoria. Tá certo? Vamos para a pergunta 10. Que diz o salmista quando os mortos quanto aos mortos louvarem a Deus? Vamos ver o que ele disse quanto aos mortos louvarem a Deus. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, 17. Então essa ideia de que a pessoa morre, vai para o céu e vira um anjinho lá tocando harpa, cantando louvores a Deus, meus amigos, isso é mentira. Isso é um engano. Tá? A Bíblia é clara em nos mostrar isso. Né? A palavra de Deus, a autorizada e sólida, suficiente palavra de Deus, mostra para nós que isso é um engano. Pergunta 11. Morto alguém, quanto sabe acerca de Deus? Porque na morte não há lembrança de ti. Salmo 6, verso 5. Não há sequer uma lembrança de Deus, como já se viu. Os ensinos bíblicos apresentam os mortos como estando a dormir. Caso estivessem no céu ou no inferno, teria sido correto fazerem essa comparação? Lázaro, a quem Jesus amava, estava no céu quando o Salvador disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. João 11, versículo 11. Lázaro estava no céu? Se assim fosse, chamá-lo à vida teria sido roubá-lo da bem-aventurança do céu, a que tinha direito. A parábola do rico e de Lázaro, registrada em São Lucas 16, foi apresentada para ensinar não o estado consciente da morte, mas que a riqueza de nada servirá no juízo, a menos que haja sido usada para fins retos e de beneficência, e que a pobreza não excluirá ninguém do céu.
Então aquela parábola, né, do rico e de Lázaro, ela é usada por muitas pessoas para tentar justificar que ao morrer o homem vai para o céu ou para o inferno. Mas o objetivo daquela parábola não é aquilo. O objetivo daquela parábola não é mostrar para onde o homem vai após morrer, mas é usar de um pensamento da época, né, para mostrar, como vem falando nessa nota aqui, né, que a riqueza de nada servirá no dia do juízo. Não adianta você ter dinheiro, porque isso não vai comprar a sua absolvição no dia do juízo final. A menos que você tenha usado esses recursos para o bem, né, para fazer o bem às pessoas. E foi usada também para explicar que a pobreza não vai excluir ninguém do céu. Muitas pessoas pensam que por ser pobre, por não poder dar nada para Deus, por não poder fazer o bem a outras pessoas, ele está excluído do céu. Não pensa assim, né? Porque esse não foi o objetivo dessa parábola. Pergunta 12. Mas não estão no céu os justos mortos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque Davi não subiu aos céus, Atos 2,34, ver também Hebreus 11, que fala ali de várias pessoas que ainda não alcançaram a eternidade, mas que elas estão aguardando para alcançar juntamente conosco, os da última geração, né? Então a Bíblia fala aí claramente que Davi ele não foi para o céu depois que ele morreu. E isso foi dito em Atos 2,34. Séculos e séculos aí depois de Davi, né? Pergunta 13. Que precisa acontecer antes de os mortos poderem louvar a Deus? Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, versículo 19. Então o que precisa acontecer para os mortos louvarem a Deus? Precisa acontecer a ressurreição, tá certo? Que é o que fala nesse texto aí de Isaías 26, 19. Pergunta 14. Quando disse Davi que se satisfaria? Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17, versículo 5. Versículo 15. Então Davi ele disse que quando ele acordasse do sono da morte, né, ele se satisfaria da semelhança, porque aí ele teria totalmente a sua vida restaurada à imagem e semelhança de Deus, né? Pergunta 15. Se não houvesse ressurreição dos mortos, que aconteceria aos que dormissem em Cristo? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, versículo 16 a 18. Então, se não houvesse ressurreição de mortos, aqueles que dormiriam em Cristo estariam perdidos. Por quê? Porque se não tivesse ressurreição, para que servir a Deus? Para que servir a Cristo, se não tem ressurreição? Então, é isso que o apóstolo Paulo nos fala aí em 1 Coríntios 15, né, 16 a 18. Penúltima pergunta, pergunta 16. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Então, se como é declarado em Eclesiastes 9,5, os mortos nada sabem, eles não têm conhecimento algum da passagem do tempo. 6.000 anos passados na sepultura não são para o morto mais do que um pestanejar de olhos para o vivo. Para eles, o estado consciente, que é o nosso único meio de medir o tempo, não mais existe. E parecer-lhes-á ao acordarem que nenhum tempo passou. Nisso consiste o mais confortador pensamento da doutrina bíblica do sono da morte, isto é, de que na morte não há consciência da passagem do tempo. Para os que dormem em Cristo, seu sono, quer longo, quer curto, ou quer de 1.000 ou 6.000 anos, será como se o momento da triste despedida fosse seguido instantaneamente da alegre reunião
na presença de Jesus em seu glorioso aparecimento e na ressurreição dos justos. Deveria ser também um pensamento confortante para todos quantos sentiram na vida ansiedade e aflição por mortos amados que persistiram em pecados, o saberem que eles não estão sofrendo em tormentos, mas, como todos os outros mortos, estão tranquilamente repousando na sepultura. Jó 3,17. Por outro lado, a felicidade que se pudesse gozar no céu seria desfeita, como se pudesse olhar a terra e ver amigos e parentes sofrendo perseguição, necessidade, frio e fome ou lastimando seus mortos. Os caminhos de Deus são os melhores, isto é, que toda percepção, sensação, atividade, pensamento e consciência cessam por ocasião da morte, e que todos devem esperar a ressurreição para entrar no gozo da vida e da recompensa eternas. Ver Hebreus 11, 39 e 40. Então eu espero que vocês tenham entendido este estudo. Eu espero que, se não muitas, pelo menos uma única alma, você aí que está me assistindo, para você que eu estou falando, que talvez acredite em espíritos de mortos que ainda têm influência sobre os vivos, ou que foram para o céu, para o inferno ou para o purgatório, renda-se à verdade, aceite a verdade em Cristo Jesus e abandone este erro. E que Deus abençoe a todos nós para que possamos juntos estar nos preparando para aquele grande dia, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, juntamente com o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus virá ao lado do Todo-Poderoso, com todos os anjos nas nuvens dos céus, para buscar aqueles que morreram como justos nessa terra. Que nós nos preparemos para este momento. E que Deus abençoe a você para que você esteja lá, porque eu também quero estar lá. Para que juntos vivamos eternamente ao lado de Deus, de Cristo, dos santos anjos e de todos os redimidos aí, de todas as eras, desde o início da humanidade. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!